Graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Tudo bem com a sua família? Eu tenho para você uma dica super importante. Super importante. Muitos questionam, falam a respeito desse porquê, a respeito desse porquê. E o porquê ele causa muitas dúvidas. Eu ouvi, melhor dizendo, um fato aonde uma pessoa ela me questionou e ela perguntou para mim: Wagner, por que bons casamentos se acabam? Por que bons relacionamentos com o passar do tempo terminam? Essa pergunta que me fizeram me trouxe a entender e ao compreender o que eu vou dizer para você neste momento, amém? Por que bons casamentos terminam? A palavra de Deus, ela diz em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4, que com o passar do tempo, com o passar dos anos, vocês já não amavam a Deus como o amam hoje. Sabe? Ela diz assim: porque eu tenho uma coisa contra vocês, e que agora vocês não me amam mais como amavam no princípio. Com o passar do tempo, a Bíblia diz assim, que o amor de muitos se esfriaria. E hoje eu quero mostrar para você algumas coisas que podem ajudar você no seu relacionamento e te responder por que bons casamentos acabam. Amém? A primeira coisa é que nós não prestamos atenção nos sinais de alerta a qual o relacionamento dá. Sabia que nós não prestamos a atenção nos sinais de alerta a qual o relacionamento ele dá quando as coisas estão ficando complicadas? O relacionamento ele dá sinal de alerta. Ele avisa que eu e você estamos correndo um risco tremendo. Ele avisa que o relacionamento entre o marido e a mulher está começando a correr perigo. E uma das primeiras coisas que eu te ensino a ficar alerta, a prestar atenção, é a falta de diálogo. Quando começa a diminuir o diálogo entre o relacionamento, alguma coisa está errada. Nós devemos parar e observar e prestar atenção por que o relacionamento, o diálogo, a qual tinha no começo, agora não tem mais. Diminui-se a atração entre um e o outro. Esse é um outro tópico a qual o relacionamento começa a mostrar sinais de alerta. Começa a diminuir a atração a qual vocês tinham no começo. A atração a qual o parceiro e a parceira tinham lá no começo. E agora já começa a ficar um pouco mais distante. O diálogo começa a terminar. Aquilo que vocês tinham começam, sabe, a não ter mais. Falta de diálogo, falta de atração, sabe? Isso é prejudicial ao relacionamento. Nós temos que ficar alerta com os sinais a qual eles começam a nos mostrar. Nós temos que ficar alerta com isso, sabe? Quando falta diálogo, isso é complicadérrimo. Isso é muito complicado. Quando falta-se a atração um pelo outro, isso é mais complicado ainda. E isso leva também a diminuir até a relação sexual entre o casal. Quando já não se tem mais diálogo, quando já começa a faltar atração um pelo outro, é notório que em seguida o ato sexual, o relacionamento sexual vai ser muito prejudicado. Que fique a primeira dica para você, sabe? Quando o seu relacionamento começar a mostrar estes sinais de alerta, nós temos que ficar atento. A segunda dica que eu dou para você, sabe? Muitos cometem esse erro, dizendo assim: eu já conquistei a minha esposa. Eu já casei e agora não preciso mais. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso de alguém dizendo: eu já casei, agora não preciso reconquistá-la? Sabe,
Isso é prejudicial, porque o cônjuge acha que já casou, o cônjuge, a parceira e o parceiro acha que já casou e não precisa mais continuar conquistando o companheiro e conquistando a companheira. Isso é um dos sinais de alerta a qual o relacionamento está em perigo. Sabe que uma dica que eu tenho para você? Ninguém, meus irmãos, já está conquistado para sempre. Ninguém foi conquistado. Casal, você não conquistou a sua esposa para sempre. Marido, você não conquistou a sua esposa para sempre. Eu e você precisamos continuar conquistando a esposa. Marido, você precisa continuar conquistando a sua esposa dias a dias, horas e horas, meses a meses. Esposa, você tem que continuar conquistando o seu marido todos os dias, porque ninguém é conquistado para sempre. Sempre precisamos renovar, sabe, essa atitude. Ninguém é conquistado para sempre. Reconquistá-la e reconquistar-o, isso é fundamental. Quando paramos, sabe, de usar as nossas artimanhas para reconquistar, pôr aquele fogo novamente no relacionamento, isto é um sinal de alerta muito importante, a qual eu e você temos que ficar atento. Não pare de reconquistar a sua esposa e o seu marido dias a dias, horas e horas, meses a meses, acendendo essa chama da paixão. Terceira dica que eu te dou, sabe o que é? Muitos casais, sabe, deixam de fazer o que fazia no começo de namoro. Você não é um deles, posso acreditar nisso, você não é um deles. Muitos casais deixam de fazer o que fazia no começo do namoro, no começo do relacionamento, no começo a qual você a conheceu ela, a qual ela te conheceu. Sabe, muitos deixam. E isso também serve de lição para nós. Sabe, as atitudes, sabe, de afetuosidade a qual tínhamos no começo do relacionamento. Sabe, aquela atitude de afetuosidade a qual você tinha, a qual ele tinha, a qual ela tinha, se acabam, terminam. Isso é perigoso. Aquelas atitudes de gentileza, abrir a porta do carro, falar que ela está linda, mandar uma mensagem de amor, sabe, de carinho. Isso é perigoso. E isso são sinais a qual o relacionamento, ele fala claramente, sabe? E aquelas palavras de afirmações, aquelas palavras de afirmação a qual você dizia para ela: não, vai dar certo, nós vamos conseguir, pode ter certeza que o nosso namoro, nosso casamento, nosso relacionamento é vindouro, nunca vai acabar. Essas palavras, sabe, essas atitudes a qual termina, some, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso em um relacionamento. É por isso que a pergunta vem ao nosso coração, as dúvidas vêm ao nosso coração dizendo: por que bons relacionamentos se acabam? Porque diminui o diálogo, diminui a atração, diminui, sabe, os atos, sabe, os períodos, sabe, de amor, de carícia, de sexo, diminui, sabe? Você já não conquista mais a sua esposa, você já não dá frases, já não manda mensagem, já não liga no mesmo e outro dia dizendo que a ama, sabe? As atitudes de gentileza, as atitudes de afirmação, as atitudes de afetuosidade acabam. Sinais a qual o casamento, ele nos alerta que está faltando alguma coisa para que o atrito não venha acontecer. Fique a dica para você, fica a dica para o seu relacionamento. Vamos prestar atenção nos sinais de alertas que estão prejudicando o nosso relacionamento conjugal. Amém? Fique com Deus e que Deus te abençoe.